Temperança. Capítulo 55. Pela voz. Apresentar a temperança com as verdades espirituais. Em ligação com a apresentação das verdades espirituais, devemos também apresentar o que diz a Palavra de Deus quanto às questões da saúde e da temperança. Cumpre-nos, por todos os meios possíveis, pôr as almas sob o convincente e convertedor poder de Deus. Tenho ouvido alguns, ao falarem com referência à temperança, dizerem: não tenho tempo. Tenho tanto que fazer em pregar aqui e ali acerca da mensagem do terceiro anjo e as razões de nossa fé, que não posso tomar tempo para empenhar-me na obra de saúde e temperança. Caso esses homens cortassem cerca de 1/3 de seus sermões, o povo deles receberia mais benefício, e os pregadores teriam então tempo para falar sobre esta questão. Temperança e salvação. Foi-nos dada, como um povo, a obra de tornar conhecidos os princípios relativos à reforma de saúde. Pensam alguns que a questão do regime não é de suficiente importância para ser incluído em sua obra evangelística. Esses, porém, cometem grande erro. Declara a palavra de Deus. Portanto, quer comais quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, verso 31. O assunto da temperança, em todos os seus aspectos, tem importante lugar na obra da salvação. Parte da mensagem do terceiro anjo. Irmãos e irmãs, queremos que vejais a importância dessa questão da temperança, e que nossos obreiros se interessem nela, e conheçam que é tão ligada com a mensagem do terceiro anjo como o braço direito o é com o corpo. Devemos fazer progresso nesta obra. Tornar clara a lei natural, e insistir na obediência a essa lei, eis a obra que acompanha a mensagem do terceiro anjo para preparar um povo para a vinda do Senhor. Agitar o espírito público. Os que devem preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo são representados pelo fiel Elias, assim como João veio no espírito de Elias para preparar o caminho para o primeiro advento de Cristo. O grande assunto da reforma deve ser ventilado, e o espírito deve ser agitado. Cumpre ligar a temperança em todas as coisas com a mensagem, desviar o povo de Deus de sua idolatria, sua glutonaria, bem como da extravagância no vestuário e outras coisas. Ergamos a voz contra a maldição da embriaguez. Lutemos por advertir o mundo contra suas sedutoras influências. Retratemos perante jovens e velhos os terríveis resultados da satisfação do apetite. Quando a temperança for apresentada como parte do Evangelho, muitos verão sua necessidade de reforma. Verão o mal das bebidas intoxicantes, e que a abstinência total é a única base em que o povo de Deus pode conscienciosamente colocar-se. Nada de mensagens frouxas nestes tempos. O conflito contra esse mal, que está destruindo a imagem de Deus no homem, deve ser vigorosamente mantido. A luta está diante de nós. Nenhuma mensagem frouxa terá influência nestes tempos. Deus considera nosso mundo como revoltado e corrupto, mas enviará seus santos anjos para ajudar aqueles que se empenharem em destruir o culto desses ídolos. O mal e da intemperança precisa ser enfrentado mais ousadamente no futuro do que tem sido no passado. Sermões de temperança em toda a série de conferências nas cidades. Na defesa da causa da temperança, devem multiplicar-se nossos esforços. O assunto da temperança cristã deve encontrar lugar em nossos sermões em todas as cidades em que trabalhamos. A reforma de saúde deve ser apresentada ao povo em todos os seus aspectos, e feitos esforços especiais para instruir os jovens, os de meia idade e os idosos nos princípios do viver cristão. Reavive-se esse ângulo da mensagem, avance a verdade qual lâmpada resplandecente. Com argumentos convincentes e fortes apelos. Em todas as nossas grandes reuniões precisamos apresentar a questão da temperança aos ouvintes com os mais vigorosos apelos, e mediante os argumentos mais convincentes. O Senhor deu-nos a obra de ensinar a temperança cristã sob o ponto de vista bíblico. Escolas de ensino acerca da saúde em seguida às reuniões públicas. Grande obra há a fazer em apresentar ao povo os princípios da reforma de saúde.
Devem-se realizar reuniões públicas para introduzir o assunto, e mantidas escolas em que as pessoas interessadas possam ouvir mais particularmente a respeito de nossos alimentos saudáveis, e de como se pode arranjar um regime alimentício bom para a saúde, nutritivo e apetecível, sem emprego de carne, chá e café. Insisti na questão da temperança com toda a força da unção do Espírito Santo. Mostrai a necessidade de abstinência de toda bebida intoxicante. Mostrai o terrível dano causado no organismo humano pelo uso do fumo e do álcool. Mostrai por que mudamos nossos hábitos dietéticos. Devem-se realizar palestras explicando por que são essenciais reformas no regime, e mostrando que o uso de alimentos grandemente condimentados causa inflamação nas delicadas membranas dos órgãos digestivos. Mostre-se por que nós, como uns povo, mudamos nossos hábitos de comer e beber. Porque rejeitamos o fumo e toda bebida intoxicante. Exponde os princípios da reforma de saúde clara e plenamente, e com isto, ponha-se na mesa uma abundância de alimentos saudáveis, saborosamente preparados, e o Senhor vos ajudará a tornar impressiva a urgência da reforma, e levá-los a ver que esta reforma é para seu máximo bem. Fazer penetrar cabalmente. Havendo nós mostrado ao povo que temos princípios corretos com relação à reforma de saúde, cumpre-nos aí levantar a questão da temperança em todos os seus aspectos, e fazê-la penetrar cabalmente. Apresentai-a de maneira atrativa. Apresentai os princípios de temperança em sua mais atrativa forma. Ponde em circulação os livros que instruem quanto à maneira saudável de viver. A elevada norma para reuniões de temperança. Grande cuidado cumpre tomar a fim de tornar as reuniões de temperança tão elevadas e enobrecedoras quanto possível. Evitai o trabalho superficial e tudo que seja de natureza teatral. Aqueles que compreendem o caráter sagrado desta obra hão de manter alta norma. Há, porém, uma classe que não tem verdadeiro respeito pela causa da temperança. Seu único interesse é mostrar sua habilidade na plataforma. Os puros, os refletidos e aqueles que compreendem o assunto da obra, devem ser animados a trabalhar nesses grandes ramos de reforma. Talvez eles não sejam intelectualmente grandes, mas se forem puros e humildes, tementes a Deus e fiéis, o Senhor aceitará os seus labores. Não trabalhar sozinho. Uma pessoa não deve tentar fazer essa obra sozinha. Unam-se vários em tal empreendimento. Vão elas para frente com uma mensagem celeste, imbuídas com o poder do Espírito Santo. Vejam homens e mulheres o mal de gastar dinheiro em satisfações que destroem a saúde da mente, da alma e do corpo. Apresentar pela maneira indicada por Deus. A abnegação, humildade e temperança requeridas dos justos, a quem Deus guia e abençoa especialmente, devem ser apresentadas ao povo em contraste com os hábitos extravagantes, destrutivos da saúde, daqueles que vivem neste século degenerado. Deus mostrou que a reforma de saúde está tão ligada com a mensagem do terceiro anjo como a mão está com o corpo. Não há em parte alguma tão grande causa de degenerescência física e moral em resultado da negligência desse importante assunto. Os que condescendem com o apetite e a paixão, e cerram os olhos à luz por temor de verem condescendências pecaminosas que eles não estão dispostos a abandonar, são culpados diante de Deus. O perigo de desviar-se da luz. Quem quer que se desvie da luz numa ocasião, endurece o coração para desprezar a luz sobre outros assuntos. Quem quer que violar obrigações morais na questão de comer e vestir, prepara o caminho para violar os reclamos de Deus no que respeita aos interesses eternos. O povo a quem Deus está conduzindo será peculiar. Não serão semelhantes ao mundo. Mas se seguirem a guia de Deus, cumprir-lhe-ão os desígnios, e submeterão sua vontade a dele. Cristo habitará em seu coração. O templo de Deus será santo. Vosso corpo, diz o apóstolo, é o templo do Espírito Santo. Chamados à obediência das leis naturais. Deus não requer de seus filhos serem abnegados para dano de suas forças físicas. Requer deles que obedeçam à lei natural, preservem a saúde física.
O caminho da natureza é a estrada por ele demarcada, e é suficientemente ampla para qualquer cristão. Com mão generosa proveu Deus ricas e variadas munificências para nosso sustento e fruição. Mas a fim de gozarmos o apetite natural, que conserva a saúde e prolonga a vida, ele restringe o apetite. Diz ele: cautela, restringi, negai o apetite fora do natural. Caso criemos apetite pervertido, transgredimos as leis de nosso ser e assumimos a responsabilidade de maltratar nosso corpo e trazer doença sobre nós. Eficaz cunha de entrada. Fui informada por meu guia de que os que creem na verdade, não somente devem observar a reforma de saúde, mas também ensiná-la diligentemente a outros, pois será um instrumento pelo qual a verdade pode ser apresentada à atenção dos não crentes. Eles raciocinarão que, se temos ideias tão sãs relativamente à saúde e à temperança, deve haver em nossa crença religiosa alguma coisa digna de investigação. Se apostatarmos na reforma de saúde, perderemos muito de nossa influência para com o mundo lá fora. Os sermões acerca da temperança atingirão a muitos. Deve-se dispensar atento cuidado àqueles que se acham escravizados pelos maus hábitos. Eles devem ouvir discursos da palavra de Deus relativamente à temperança cristã. Precisamos levá-los à cruz de Cristo. Pessoas que não entravam na igreja havia quase 20 anos, têm vindo a essas reuniões, e têm se convertido. O resultado foi que deixaram o chá e o café, o fumo, a cerveja e as bebidas alcoólicas. Estupendas mudanças de caráter têm se efetuado. Enquanto muitos recebem assim a luz, outros rejeitam-na, para sua eterna perdição. Este trabalho custa tempo e fatigantes esforços, e custa muita angústia de alma ver tantos ouvirem e compreenderem, mas, por causa da cruz, recusarem aceitar a Jesus Cristo. Trabalho pessoal em favor dos intemperantes. Trabalhai pelos intemperantes e os fumantes, dizendo-lhes que nenhum bebedor herdará o reino de Deus, e que não entrará nele coisa alguma que contamine. Mostrai-lhes o bem que podem fazer com o dinheiro que agora gastam com aquilo que só lhes causa dano. Trabalhar, orar, erguer. A arruinada vítima da intemperança talvez se recuse a lançar mão da oportunidade de reconquistar sua varonilidade pelo rompimento com Satanás. Será menor vosso dever de lutar para despertar a alma morta em ofensas e pecados, fazendo tudo quanto o esforço humano pode fazer? Jesus operará maravilhosos prodígios, se tão somente os homens fizerem a parte que lhes foi dada por Deus. Em sua própria força eles jamais poderão reaver almas do poder de Satanás. Unicamente a união com Cristo pode realizar essa restauração. O homem precisa trabalhar, precisa orar, precisa erguer o desalentado e perdido por seu esforço humano, enquanto segura o braço do poderoso, e luta como Jacó pela vitória. Seu clamor deve ser: não posso, não te deixarei ir se não me abençoares. Porque é vital a mensagem de temperança. O cristão será temperante em tudo, no comer, no beber, no vestir e em todos os aspectos da vida. Todo aquele que luta de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Não temos direito de condescender com qualquer coisa que redunde num estado mental que impeça o Espírito de Deus de impressionar-nos com o senso de nosso dever. É uma obra-prima da habilidade satânica colocar homens em situação em que dificilmente possam ser atingidos pelo Evangelho. Leigos convidados a trabalho público de temperança. Uma igreja que trabalha é uma igreja viva. Membros da igreja, deixai a luz brilhar. Sejam vossas vozes ouvidas em humilde oração, em testemunho contra a intemperança, a loucura e os divertimentos deste mundo, e na proclamação da verdade para o tempo atual. Vossa voz, vossa influência, o tempo, tudo isso é dom de Deus, e deve ser empregado em ganhar almas para Cristo. Visitai vossos vizinhos, e mostrai interesse na salvação de sua alma. Domingo, um dia de trabalhar em favor da temperança. O domingo pode ser usado para desenvolver vários ramos de trabalho que muito efetuarão para o Senhor.
Falai de temperança e de genuína vida religiosa. Aprendereis assim muito quanto à maneira de trabalhar, e alcançareis muitas almas. Em reuniões campais. Em labores nas reuniões campais, deve-se dar mais atenção ao ensino dos princípios de saúde e reforma de temperança. Estas questões devem ocupar importante lugar em nossos esforços nesses tempos. Minha mensagem é: educai, educai acerca da temperança. Em nossas igrejas. Toda igreja necessita testemunho claro, incisivo, dando à trombeta um sonido certo. Se pudermos despertar as sensibilidades morais no que respeita à prática da temperança em todas as coisas, obter-se-á mui grande vitória. Preparai-vos para ensinar a outros. Pergunto por que alguns de nossos irmãos do ministério se encontram tão atrasados na proclamação do exaltado tema da temperança. Por que não se manifesta maior interesse na reforma de saúde? Devemos educar-nos, não só a viver em harmonia com as leis de saúde, mas a ensinar a outros a maneira melhor. Muitos, mesmo daqueles que professam crer nas verdades especiais para este tempo, são lamentavelmente ignorantes com relação à saúde e à temperança. Necessitam educar-se regra sobre regra, preceito sobre preceito. O assunto precisa ser conservado sempre novo diante deles. Esta questão não deve ser passada por alto como não sendo essencial, pois quase toda família necessita ser estimulada para esta questão. A consciência precisa ser despertada para o dever de praticar os princípios da verdadeira reforma. Deus requer que seu povo seja temperante em tudo. Não ser detido pelo ridículo. Nossos pastores devem tornar-se inteligentes quanto a essa questão. Não a devem passar por alto, nem ser desviados por aqueles que os chamam extremistas. Verifiquem eles o que constitui genuína reforma de saúde, e ensinem seus princípios tanto por preceito quanto pelo exemplo tranquilo e coerente. Em nossas grandes reuniões, devem-se dar instruções acerca da saúde e da temperança. Buscai despertar o entendimento e a consciência. Introduzi no serviço todo o talento disponível, e secundai o trabalho com publicações relativamente ao assunto. Educai, educai, educai. Eis a mensagem que me tem sido inspirada com insistência.